Oi, gente, eu sou a Francine e eu tô aqui para falar um pouquinho do nosso novo projeto, o Luplex Cast, onde a gente vai compartilhar com vocês experiências e o nosso know-how voltado à gestão de escritório de advocacia, mas também falando sobre coisas pessoais, né? Vinculando, fazendo aí a mescla do que a gente faz de melhor. Siga a gente nas nossas redes sociais, compartilhe, acesse nosso site, mande suas perguntas para que a gente possa compartilhar aqui o nosso know-how com vocês. O que a gente vai fazer hoje aqui? A gente vai falar um pouquinho como encantar os seus clientes. Com isso, a gente vai contar com o Pablo e o Luiz, que é o meu parceiro aqui de perguntas. Tudo bem, Francine? Tudo bem, Luiz? Tudo bem, tudo. Pablo, você quer falar um pouquinho de você para o pessoal te conhecer? Eu sou consultor de escritórios, né? Faço trabalho já há vários anos em escritórios de advocacia. Né? Tive a oportunidade, inclusive, de administrar escritórios também e depois aproveitar essa experiência para passar um pouco também para os escritórios. E também depois acabei entrando na empresa para poder, na Luplex, para poder ajudar justamente essa questão dos escritórios de advocacia na área de CS. E é bem legal porque você consegue interagir com muitos advogados e também com o pessoal interno, né, de tecnologia, que é algo muito interessante. Né? Legal, Pablo. Bacana. Bom, vamos lá então? Vamos lá. A gente tem algumas perguntinhas aí, a gente quer saber um pouquinho aí do seu know-how. Então a gente queria falar um pouquinho sobre novas resoluções, na verdade, né? Então assim, todo mundo, todo profissional pensa em crescer o seu negócio. E na área do direito isso também não é diferente. Então a gente queria saber o que você poderia, né, passar para o pessoal, ajudar aí com o seu conhecimento, o que seria bacana para esse crescimento, né, do escritório em si, né? O que eles poderiam fazer para melhorar? Uma dificuldade que muitos têm justamente quando começa um negócio é entrar e o que eu faço, né? Porque você na faculdade acaba aprendendo principalmente o aspecto do operacional, do trabalho em si. E aí quando você começa um escritório, você precisa fazer tomar algumas atitudes, né? Realmente empresariais, né? Uma das primeiras coisas que todo mundo precisa fazer, né, para começar um escritório ou para desenvolver o seu escritório, o seu negócio, e mesmo como pessoa mesmo, é ser lembrado. Ele precisa estar o tempo inteiro se comunicando com o público, ele precisa se comunicar com as empresas que ele vai atuar, né? E no caso do escritório de advocacia, pode ser tanto pessoa física ou jurídica, mas ele precisa estar o tempo inteiro se comunicando de alguma maneira com esse pessoal. Essa parte importante e fundamental de todo esse processo. Né? Sim, legal. E até assim, pensando nessa questão de ser lembrado, né? Até linkando com o que você falou também, que muitos advogados, quando estão estudando, né? Quem estuda direito em geral, né? Tá sempre muito focado na questão teórica da profissão do direito, né? Então, nem todos, quando estão se formando, já pensam necessariamente assim, pô, quero ter um escritório. Às vezes é um advogado que fala, pô, quero expandir mais meus horizontes e decide ter um escritório. Só que como ele não tem, às vezes, um know-how em administração, em marketing para poder gerir o escritório, eles ficam meio perdidos assim, por onde começar para eu aparecer mais, para eu crescer meu escritório, né? Então eu queria saber um pouco de você, assim, o que você acha que eles podem fazer de forma inicial, até para eles irem pegando um pouquinho o feeling disso, né? De empreender, de aparecer mais, e falar um pouquinho sobre também a questão das redes sociais. Você acha válido os escritórios investirem em redes sociais para divulgar o seu negócio? Então, Luiz, a primeira coisa que a pessoa precisa fazer, né, como todo negócio, ele precisa saber em que área ele vai atuar. Né? Porque não adianta nada também ele ir para a rede social para falar que ele é um advogado. Né? Ele precisa primeiro falar assim, bom, ok, qual é a minha especialidade? Então ele precisa realmente adquirir essa capacidade de falar assim, olha, eu sou um advogado trabalhista, tributário. Então ele precisa se especializar, ele precisa construir, né, esse tipo de carreira. Então quando ele vai começar um escritório, como você falou, né, assim, não adianta já ele diretamente lá chegar e falar, pô, eu vou construir, eu vou me vender como advogado. Então ele precisa, a primeira coisa é se especializar. A partir desse momento que ele se especializou, ele também precisa ver o mercado que ele vai atuar. Em que mercado, em que área, né? Quais são? É empresa, é pessoa física, pessoa jurídica? Por quê? São totalmente diferentes, né? São modelos de negócios muito diferentes. E as pessoas se confundem, então acham que o advogado é advogado.
Não, se ele é um advogado de pessoa jurídica, ele vai atuar de uma maneira. Então, mesmo a apresentação, assim, redes sociais são importantes, são fundamentais para ele ser lembrado, como eu falei no começo. Mas se ele for lembrado como mais um dentro de um processo, vai acabar não tendo importância. Então, ele precisa, primeira coisa, se especializar e saber o mercado que ele vai atuar. Pegando um pouquinho desse gancho, Pablo, que você comentou, da especialização, das áreas, falar um pouquinho do público-alvo, né? Porque também está relacionado a esse ponto específico, né? E aí depois, se você puder complementar, falar um pouquinho o que a OAB fala sobre isso, né? Em relação a essa divulgação nas redes sociais, né? A forma como ele vai se apresentar e se fazer visto. Bom, quando você vai justamente entender o seu público-alvo, a partir do momento que você, como eu falei, né, por exemplo, um advogado trabalhista, simplesmente falar que é trabalhista, ele pode ser trabalhista de reclamante e reclamado. A partir do momento que ele é de reclamante, então ele vai ter uma forma de atuação que é buscar o seu cliente de forma mais agressiva no sentido pessoa física. Então ele precisa fazer muito atendimento constantemente, né? E aí você tem que, como você falou, tem que tomar muito cuidado, porque a OAB, ela não gosta de mercantilização do direito. Não significa que você não pode fazer divulgação, mas você pode fazer uma divulgação genérica para o seu cliente. Obviamente que o que você precisa, porque tem uma coisa que é fundamental, que as pessoas confundem. Quando as pessoas perguntam assim, o que um advogado vende? E aí muita gente fala, conhecimento, técnica jurídica. Não, o que o advogado vende é confiança. Então ele precisa falar com o público e mostrar que ele sabe qual é o problema que ele tem e como vai resolver o problema. Então, a OAB não vai falar assim, não, você não pode fazer propaganda, você não pode fazer divulgação institucional. Você pode fazer uma divulgação institucional, mas você pode, a partir do momento que você atraiu as pessoas para esta divulgação institucional, aí sim, esta pessoa, você pode trabalhar com a pessoa, com a empresa, de maneira a mostrar para ele que você sabe. Então, eu fiz lá uma palestra, né, ou fiz um vídeo, como nós estamos fazendo aqui, colocar isso numa rede social e várias pessoas se inscreveram para assistir o vídeo, para a palestra, tudo isso. Todas essas pessoas são clientes em potencial. A partir do momento que eles se inscreveram, você pode fazer a divulgação e ir lá, digo, não agressivamente, porque também, mas pelo menos fazer intensivamente, você vai lá e falar, não, eu vou, assim, olha, deixa eu me apresentar, deixa eu mostrar que eu sei o que eu faço. Então tem que ser muito voltado nisso. Sim, legal. Até assim, puxando um pouco também, voltando aquele gancho da parte da persona, né? Eu acho legal, porque é um conceito básico, né? Muito básico e primordial do marketing, mas é muito importante para a pessoa ter um norte assim, de por onde começar. Né? E até linkando com o que você falou em questão de especialização, que eu concordo muito, tem até uma analogia engraçada que eu gosto, né? Que fala assim, um restaurante que oferece de tudo, então os caras têm pizza, tem carne, tem hambúrguer, tem sushi, você fica desconfiado, será que tudo eles conseguem fazer bem, tudo é bom? Você fica meio assim. Então, acho que a mesma coisa serve também para uma profissão onde tem muitas áreas de atuação, né? Então, assim, acho muito importante você se especializar em algo por causa disso, né? E até porque, assim, pensando em persona, tem dois tipos, né? Tem a persona que é o seu cliente, então é o seu público-alvo, né? A personificação daquele seu público-alvo, mas também tem a persona da sua marca, né? Que chama de brand persona. Então, você tendo essa especialização, então você fala, não, meu escritório atua na área tal. É uma área que foca mais em direito empresarial, né? Você consegue ter uma noção melhor até de quem vai ser o seu público. Então, assim, você tendo definido assim, quem é a persona da sua empresa, do escritório onde você atua, você consegue mais facilmente também identificar quem que você está querendo ir atrás, né? Então, como deve ser minha comunicação perante a quem eu quero atingir, né? E agora, assim, falando mais em relação à gestão, né? Porque também é outro ponto que muitos advogados que querem ter escritório têm dor, né? nesse caso, né? Que é assim, o que eles podem fazer no dia a dia para facilitar a gestão, para evitar, às vezes, burocracia. Não sei se sempre é possível evitar a burocracia, mas assim, otimizar mais os processos do dia a dia para ter uma gestão mais otimizada. Bom, assim, uma coisa que todo advogado que resolve abrir um escritório, todo sócio tem que perceber é que ele, a partir desse momento, ele se transforma num empresário. E como todo empresário, ele precisa fazer um planejamento do seu negócio. É fundamental que ele faça, realmente, ele entenda, né, como ele vai planejar os passos que ele vai dar. Desde,
por exemplo, a divulgação da sua marca, né? Como é que ele vai fazer? Porque se ele simplesmente, como todo assim, eu vou fazer um folder, né? Vou fazer uma marca, mas sem imaginar o que isso vai representar no futuro, ele vai acabar fazendo, de novo, mais do mesmo, e isso não vai representar nada importante ou nenhuma grande força de divulgação para a marca dele. Então ele precisa estar muito focado, primeiro, a partir do momento que ele sabe qual é o modelo de negócio dele, né, em que área ele vai atuar, quais são os tipos de empresa, o público que ele vai atender, então ele consegue fazer uma parte bem legal de divulgação. Mas, com relação à gestão, né, então é justamente isso. O advogado, ele é uma figura interessante porque ele consegue fazer todo o trabalho sozinho. Ele consegue atender o telefone, ele consegue fazer o atendimento, ele consegue fazer o produto, depois ele pode fazer a divulgação, ele pode fazer a cobrança do cliente, ele pode fazer os pagamentos, tudo sozinho. Mas isso não faz ele crescer. Então, para crescer, ele precisa planejar, ele precisa ter processos de gestão internos. Ele precisa entender como ele vai gastar mais tempo buscando desenvolver o seu negócio do que fazendo pequenas tarefas do dia a dia que não representam ganho nenhum e que não precisa de um advogado para fazer. Então ele precisa ter esse planejamento, é fundamental. A primeira coisa que ele tem que fazer é justamente isso. Eu vou atender o telefone, eu vou ficar atendendo o telefone, ele tem que perceber o momento da virada. Quando eu vou contratar alguém, né? Em que momento que eu vou precisar de pessoas de apoio, em que momento eu vou precisar mais advogados. Então, tudo isso faz parte do planejamento. Ele precisa fazer esse planejamento. Se ele não fizer, eu costumo falar assim, os escritórios eles viram montanha-russa. Então, eles sobem, crescem, você vai lá, desenvolve o teu negócio, chega lá em cima, começa a descer. Por quê? Porque eu não tenho mais tempo de atender o cliente. Porque eu estou produzindo, fazendo peça, fazendo atendimento, fazendo audiências, atendimento no sentido assim, né, de ligar o telefone e eu explicar como é que está o processo, mas eu não atendo novos clientes. E isso faz com que o sistema acabe diminuindo, porque uma hora você não atende mais, o teu cliente não te liga mais e você não faz. Por isso que uma coisa que é fundamental, que as pessoas também têm que perceber, é a questão do sistema. Tem muito escritório que só vai buscar um sistema quando tem problema. Surgiu um problema, eu não consigo controlar direito meus prazos, não estou conseguindo controlar direito as horas que eu cobro do cliente, ou até a cobrança do cliente eu consigo fazer, então eu vou buscar um sistema. Não, o sistema tem que fazer parte do planejamento, né? É fundamental que você tenha um sistema que vai te ajudar a crescer e desenvolver o teu negócio, né? A tecnologia vem avançando muito, né, Pablo, em relação a isso, principalmente na área jurídica em si, né? Então, eu também acho muito importante essa questão. E aí, já falando de sistema, a gente tem vários sistemas no mercado, né? A gente sabe que todos vão atender a um nicho específico, a um público específico, enfim. E aí eu queria que você falasse um pouquinho mais, explicasse um pouquinho melhor o que o sistema pode contribuir nesse escritório, né? Você falou que é importante ir atrás do sistema. Sim, é importante. Então, pelo que você comentou, é importante você já iniciar, né? A sua base vai ser o sistema do seu escritório para você subir e crescer. Né? Então, fala um pouquinho o que seria legal conter num sistema, né? Para ele chegar nesse patamar, nessa escalabilidade, né? Desculpa, escalabilidade que ele possa ter. Legal, Francine. É uma coisa que é fundamental, justamente quando as pessoas pensam em sistema, é entender a sua necessidade, real necessidade, né? Porque simplesmente comprar um sistema, né? Eu entrei em muitos escritórios que você entra lá no escritório e eles têm um sistema porque um amigo dele disse que o escritório dele cresceu quando ele pôs o sistema. Então ele pensa, eu vou comprar um sistema para crescer. Não, eu preciso entender as minhas necessidades, né? Então, assim, um sistema bom, ele precisa, assim, ter uma capacidade de gestão do prazo, das audiências, com uma boa agenda, né, com facilidade para você conseguir essas informações. Precisa olhar também, uma das coisas que muita gente esquece quando vai olhar um sistema, por exemplo, é a capacidade do que você coloca dentro do sistema e depois de retirar essa informação.
Porque tem muito sistema que, pô, ele é visualmente legal, você consegue colocar a informação ali, mas na hora de tirar um relatório para um cliente, por exemplo, uma empresa que depois precisa fazer auditoria, né, criar sistemas para auditoria, relatórios para auditoria, você não consegue tirar aquela informação. Por quê? Ou porque ela não foi departamentalizada dentro do sistema, ou porque ela acaba só saindo em forma de Excel rudimentar, né? Aí você tem que fazer tratamento, ter pessoas lá dentro que façam esse trabalho. Então você precisa enxergar aquilo não simplesmente como um depósito de prazo ou de peça ou de caso. Se for só isso, então, pô, fica com Excel. O problema de você ficar com Excel é justamente isso. Depois disso, você pode cometer falhas, errar muito e tudo isso. Então, você precisa usar o sistema. E outra coisa, por que eu falo que é interessante desde o início? Porque você já começa a cadastrar todas as informações completas. Então, você não vai precisar, para você cadastrar direitinho toda a informação do cliente, não precisa ter agenda, ficar buscando informações depois em agenda, não precisa ficar buscando e-mail, né? Deixa eu procurar, no e-mail tem o telefone da pessoa. Não, se na hora eu já cadastrei direitinho todas as informações, eu vou buscar isso com muita facilidade. Padronização, né? Padronização, perfeita. Né? Padronização é a palavra fundamental. E integração. O sistema precisa ser integrado, né? Eu não posso colocar o cliente aqui, depois quando eu vou tirar nota, eu tenho que cadastrar de novo o cliente, ou cadastrar a forma, né? Eu já vi muito sistema que a pessoa não cadastra o contrato, por exemplo. Aí ele vai fazer o contas a pagar, ele tem que cadastrar o contas a pagar. Você começa a fazer coisas que, como eu falei, é a mesma coisa que você trabalhava na planilha, que dava um monte de erro, que dá um monte de problema. Que você não sabe onde você guardou aquela informação. Então é fundamental que o sistema ele seja pensado nisso. Ele tem capacidade de me entregar tudo o que eu coloquei de volta em forma de informação. Eu preciso disso. E tem muito sistema que não faz, né? Sim, e até assim, voltando àquela questão do Excel que você falou, né? Porque se você for para pensar, o Excel é sim uma ferramenta que você pode usar para ter como se fosse uma ferramenta de gestão, mas ele não foi uma ferramenta criada para aquilo e mais especificamente para a história de advocacia, né? Então, assim, a gente tendo um sistema que foi pensado para escritório de advocacia, já é uma grande etapa que você vai pular de ter que configurar e pensar como você pode usar o Excel para poder fazer a gestão, né? Mas voltando a um ponto que você comentou que eu achei muito interessante, né? Que é a questão assim, que o advogado ele realmente deve ter autonomia, né? Para conseguir tocar todos os processos ali do dia a dia do escritório, né? E o que você acha que pode fazer com que, assim, às vezes os donos do escritório, os administradores, não tenham essa confiança, às vezes, assim, falar, pô, isso aqui o advogado tá tocando, eu não preciso me meter, né? Porque, claro, tem um pouco daquele vício do dono do escritório que era um advogado de querer continuar exercendo a profissão, porque muitos, assim, sempre os donos do escritório acabam advogando, não deixam de advogar nunca, né? Mas além desse vício, você acha que também tem um fator que influencia isso? É a questão da contratação dos donos do escritório não às vezes estarem capacitados para contratarem errado e por isso acabarem não confiando às vezes nos próprios funcionários que eles contratam. Isso acaba atrapalhando o dia a dia deles? Então, Luiz, a questão de contratar tanto o produto, o sistema, né, advogados para trabalhar junto, justamente cai no mesmo problema que a gente está falando com relação a planejamento. Né? Eu fiz uma vez um trabalho com um pessoal, justamente no escritório que eu estava administrando, da gente buscar advogado para contratar. E aí, como a gente ia contratar muita gente naquele momento, a gente falou, vamos contratar uma empresa de RH. E aí ela falou para mim uma coisa que foi assim, bem no começo, quando eu estava começando a carreira, que ela falou uma coisa assim, falou assim, ok, eu preciso de todas as características dessa pessoa que você precisa contratar, quais são as funções que ela vai fazer, quais são as habilidades que você vai exigir dessa pessoa, né? Por quê? Porque na segunda-feira essa pessoa vai começar, ela precisa saber o que vai fazer. E isso é muito comum das pessoas chegarem e falar assim, senta aí, né? Começou segunda-feira, senta aí e vamos ver o que você vai fazer. Porque as pessoas não planejam. A mesma coisa o sistema. Comprei o sistema. O que eu vou colocar lá dentro? Eu não sei. Não, eu preciso saber. Então, a partir do momento que você contrata alguém e você planejou o que essa pessoa vai fazer e essa pessoa tem a capacidade para fazer aquilo que você planejou, então você começa a ter confiança. Se você não faz isso, justamente assim, ela não faz do jeito que eu quero, ela não faz do jeito que eu quero que faça. Você explicou? Você
planejou um treinamento, você sentou com ela e falou assim, olha, aqui nós fazemos assim. Isso vai de qualquer profissão, tá? Do mais especializado até o mais simples, a pessoa faz do jeito que ela sabe. Mas é o jeito que você quer? Uma vez eu estava trabalhando no escritório que a gente contratou um advogado com bastante experiência, uma boa escola, né, uma capacidade boa, tudo de gestão. Fazendo todo esse processo que eu falei que é fundamental, encaminhei para a sócia do escritório e a sócia achou ele fantástico, o currículo ótimo, tudo aquilo que a gente tinha imaginado ele estava. Passou um tempo, ela chegou para mim e falou, Pablo, vou mandar embora esse cara. Mas por quê? Ele não está te ajudando no escritório, não sei o quê. Eu falei assim, ele não sabe? Não, ele sabe, mas ele faz do jeito dele. Eu falei, mas como assim? Você fala para ele fazer de um jeito e ele faz do jeito dele? Eu falei, não, eu não falei do jeito que eu quero. Mas um advogado, a experiência dele, tem que saber. Não, ele sabe do jeito dele, não do teu jeito. Você tem que explicar, é fundamental. Por quê? Porque é o meu escritório, então você tem que fazer, eu quero que ele faça assim. Não importa se ele faz há 10 anos de tal jeito. Óbvio que se você faz assim e ele se recusa, que já teve casos, eu já tive advogados que falavam, mas no outro escritório eu fazia assim, e eu acho que tá bom. Eu falei, então tchau. Então não serve, porque não serve para mim. Então essa situação é muito importante. Planejamento em todos os aspectos. A gestão das pessoas vai servir para você não se decepcionar se você falar, eu quero que você faça assim. E outra coisa importante, se essa pessoa não faz do jeito que você quer, a primeira coisa que você tem que pensar é assim, eu expliquei, é isso que é o fato, não o contrário. Ele não faz, mas eu expliquei direitinho, você entendeu como eu falei? Né? Eu estava outro dia no escritório, falando com o sócio, que ele chegou e falou para mim assim, eu falei para a menina assim, mas por que você faz assim? Você tem que fazer desse jeito. E ela falou, tá, não, tudo bem, eu não sabia que era para fazer assim. Eu falei, tá vendo? Eu falo para você tem que explicar, não adianta você achar que ela vai ter o bom senso de pensar de um jeito e acertar que é o teu. Acertei, nossa, que bom. Não, isso não existe. É a mesma coisa no sistema. Nossa, eu preciso de tal informação, tal relatório. Tá, não sai. Por quê? Porque o sistema não tem a capacidade de entregar ou porque você não lançou direito? Né? Quando você contratou a pessoa, você explicou, olha, lança tudo, põe tudo, porque eu preciso desta informação. Então, tudo isso faz parte de um planejamento fundamental dentro do escritório. Para a vida, né, Pablo? Para a vida. O ser humano é um bicho complicado, né? Com certeza, com certeza. Pois é. Sim, a gente gosta que todo mundo adivinhe o que a gente quer, né? Mas enfim. Bom, falando um pouquinho, né, do que você falou do sistema, do público, então, de uma forma resumida, eu acredito que ele sempre tem que buscar algo que te traga confiança, eficiência de uma certa forma também, né? Que seja flexível para algumas situações, né? E que possa também pensar sempre lá na frente, né? Para ele poder evoluir, né? Essa é a questão de tudo isso, né? Independentemente, né? Foi muito legal a nossa conversa, o que você comentou. Eu queria que você desse talvez, pode ser uma frase pequena, mas um conselho. Dá um conselho legal, assim, para os nossos espectadores aqui que estão assistindo a gente. O que né? De uma forma resumida aí do que a gente conversou hoje. Francine, tem uma coisa que é fundamental para o cliente, para o escritório, que é ouvir o cliente. O cliente tem necessidades e expectativas. Quando ele te procurou por necessidades. E quando ele ouviu você e entendeu o que você quer, ele tem expectativas sobre o resultado esperado do que você vai entregar. Como o cliente vai durar dentro do teu escritório? Com encantamento. O que é encantamento? Entregar algo a mais. Então, essas 3 palavras têm que fazer parte do dia a dia de todo advogado. Primeiro, do conceito de ouvir o cliente, é necessidade, expectativa do cliente, entender e encantar o cliente o tempo inteiro. Com isso, você com certeza vai ter muito sucesso dentro do teu processo. Legal, Pablo. Eu acho que também isso serve para a vida, né? Não é só para o escritório, é verdade. Obrigada, viu? Muito obrigada pela sua presença aqui. Obrigada, Luiz. E a gente se vê numa próxima.
Então é isso, gente. Finalizamos agora mais um LuplexCast. Se vocês gostarem, não se esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal, dar o like, comentar aqui também feedbacks e ideias que vocês tiverem para novos episódios, né? E também sigam a gente nas nossas redes sociais, @Luplex, para vocês ficarem sabendo sempre que for sair mais algum episódio novo, ou então também para dar sugestões por lá, beleza? É isso, até mais.